Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Hoje daremos continuidade ao capítulo 12, aula 2. Nessa aula, nós iremos conhecer um pouco mais aprofundadamente o gênero textual entrevista. Lembram, numa aula anterior, nós lemos uma entrevista, vimos um pouco dela, conversamos um pouco sobre algumas características, mas na aula de hoje nós vamos ver mais detalhadamente, tá bom? Já que é um gênero textual tão presente no nosso cotidiano e normalmente quem gosta aí de ler revista, blogs, jornais, com certeza já se deparou com uma entrevista escrita, né, num desses suportes, tá bom? Vale lembrar que esse gênero, como nós já comentamos um pouquinho, ele pode ser oral e pode ser também escrito, mas nós vamos nos deter, logicamente, na entrevista escrita, porque o nosso foco é a produção do texto, certinho? Mas em diversos programas que nós temos em TV ou no próprio YouTube, nós encontramos sim as entrevistas orais, tá bom? Então, para iniciarmos, vamos então aqui a esse primeiro slide em que eu trago uma lembrança sobre a nossa aula anterior, que trata um pouquinho aí da parte mais inicial da entrevista, do gênero entrevista. Então, vejam que é um texto com função geralmente informativa, veiculado, sobretudo, olha só, pelos meios de comunicação, como nós já falávamos, jornais, revistas, blogs, tá certo? Então, são locais em que facilmente você vai encontrar uma entrevista escrita, tá bom? Além disso, o que a gente vai começar a falar sobre? Olha só, apresenta como principal característica a oralidade. Por isso que eu disse para vocês que vocês também poderão encontrar aí na TV, na internet, as entrevistas orais. Nós é que vamos nos deter na escrita. Produzida, olha só, pela interação entre duas ou mais pessoas, ou seja, o entrevistador, que é o responsável por fazer perguntas, e o entrevistado ou entrevistados, que é quem vai fazer a resposta, quem vai dar a resposta às perguntas, tá certo? Então, basicamente é isso, ou seja, a principal característica é essa oralidade produzida pela interação, ou seja, um vai perguntar, o outro vai responder, vai comentar, não é algo unilateral, em que só uma pessoa fala. Então, tem essa característica aí bem relevante, tá bom? A gente vê sempre esse gênero textual quando alguém geralmente faz algo importante, por exemplo, ou nos telejornais, quando há um fato e alguém quer saber um pouco mais sobre ele, né? Então, nós encontramos muito mesmo as entrevistas. Continuando, nós temos o seguinte: a entrevista possui uma função social, olha só, muito importante, sendo essencial para a difusão do conhecimento, a formação de opinião e o posicionamento crítico da sociedade, visto que propõe um debate sobre determinado tema, no qual o discurso direto é sua principal característica. Então, eu tenho aí a questão da função social, que é muito importante. A maioria dos gêneros textuais tem uma função muito importante socialmente falando. Então, quando alguém, por exemplo, vamos citar aqui, alguém vai entrevistar um médico que vai falar sobre a descoberta de uma vacina, por exemplo. Então, isso vai ser muito importante para a difusão do conhecimento, para que as pessoas tenham acesso àquelas informações,
possam começar a formar uma opinião a respeito de algo, e aí, a partir disso, você vai formando aí um posicionamento crítico diante de determinado assunto, diante da própria sociedade, tá certo? Então, frisem bem aí a questão da função social. Gente, as palavras proferidas pelo entrevistado e pelo entrevistador são transcritas de maneira fidedigna. Lembram quando no slide anterior nós falamos que o discurso direto é uma característica dessa estrutura? Ou seja, é o discurso do próprio falante, não é em terceira pessoa, não é o discurso direto, é a reprodução da própria fala. Então, como nós vamos estudar a entrevista escrita, então é isso que vai ocorrer. Olha só, as palavras proferidas pelo entrevistado e pelo entrevistador são transcritas de maneira fidedigna, ou seja, é para ser fielmente transcrita, do jeito que foi falado. Por isso, pode haver muitas marcas de oralidade, bem como observações. Essas observações, gente, geralmente vão vir entre parênteses, que descrevem as ações de ambos. Por exemplo, o entrevistador faz uma pergunta e o entrevistado responde e ri. Aí você pode encontrar, por exemplo, risos entre parênteses, porque na entrevista oral você vai ouvir que ele está rindo, mas na que é escrita, para que você possa ter essa noção, então vem risos entre parênteses. Não vem RS, RS, tá, gente? Vem a palavra risos mesmo, tá bom? Vamos deixar o RS, RS, RS para as nossas interações via internet, tá bom? Então, como há vários tipos de entrevista, então eu trouxe aqui alguns tipos para que nós possamos conhecer e na sequência nós vamos ler um exemplo de um desses tipos, tá bom? Então vamos lá. Alguns tipos de entrevista jornalística. Nós temos. Por que eu coloquei aqui, gente? Olha só, alguns tipos de entrevista jornalística, porque nós temos alguns outros tipos de entrevista. Uma entrevista de emprego, uma entrevista para uma pesquisa, mas aqui nessa aula a gente está tratando especificamente da entrevista jornalística, certinho? Então, o primeiro tipo que aparece aí é a entrevista individual. É aquela realizada com apenas um entrevistador e um entrevistado. É marcada com antecedência e a pauta é enviada para a fonte para que ela se prepare para as respostas. Então, vejam que a entrevista, ela não acontece de repente. Vou entrevistar você hoje e pega a pessoa de surpresa. Não. Geralmente é mandado para a pessoa que vai ser entrevistada o tema, algumas perguntas que vão ser feitas, ou pelo menos um outro assunto que será perguntado, tá bom? A outra, uma entrevista de rotina, são as entrevistas realizadas para apresentar acontecimentos factuais e de interesse do público. Normalmente é realizada com pessoas que estavam presentes, por exemplo, em acidentes, assaltos, enchentes, shows. Então, essas são as entrevistas de rotina. Esses programas policiais, né, trazem sempre alguém entrevistando uma pessoa que esteve lá na cena do crime, por exemplo. Outros 3 tipos que nós temos aqui, em grupo, exclusiva e a de pesquisa. Vamos ver cada uma delas. Em grupo, é aquela entrevista conhecida como coletiva de imprensa. Jornalistas de diversos veículos de comunicação se revezam em perguntas a uma ou mais personalidades. Todas as perguntas e as respostas são aproveitadas pelos repórteres no momento de escrever a matéria. Eles vão entrevistar para depois escrever uma matéria sobre. Isso acontece muito, por exemplo, com políticos, com técnicos de time de futebol,
logo após um jogo, isso é muito comum. A entrevista exclusiva é aquela que é única em que o entrevistado normalmente revela assuntos importantes ou desconhecidos. Então, a pessoa dá uma só entrevista para falar sobre aquele assunto, ou seja, ela é exclusiva. E a de pesquisa é realizada com especialistas, olha só, para acrescentar informações sobre determinado assunto e deixar a matéria com maior credibilidade, tá bom? Então, nós temos aí esses tipos. Além disso, nós temos ainda mais 2 tipos para que nós possamos concluir aqui essa parte de tipos de entrevistas jornalísticas. Olhem só. A opinativa, feita com pessoas com experiência em determinados assuntos. As fontes normalmente são artistas, governantes, estudiosos, tá bom? As de personalidade, é a entrevista feita para traçar a personalidade e o histórico de vida de uma pessoa pública. Olha só. A fonte comentará seus hábitos, percurso profissional, acontecimentos importantes, entre outros assuntos, tá bom? Então, dentro desses tipos, nós vamos ver um exemplo que vai ser de entrevista individual, que é a entrevista que nós tiramos aí de um site, no finalzinho a gente coloca a fonte. É uma entrevista individual, tá certo? Essa entrevista individual, se nós formos considerar lá as nossas classificações, nós também poderíamos dizer que é uma entrevista de personalidade, porque é uma pessoa muito conhecida nacionalmente falando. Então, vamos lá a esse exemplo de entrevista individual. Olha só, entrevista exclusiva. Ainda traz aí mais alguma coisa para a gente. Hortência revela: a sensação de ver a bandeira do Brasil ser hasteada é maravilhosa e sei que nunca mais sentirei. A jogadora conta como é chegar aos 60, ser um ícone do esporte e da saudade que sente das quadras. Gente, isso que eu estou colocando aí primeiro para vocês é o título, tá, da entrevista, que traz logo abaixo um subtítulo. Esse subtítulo nem sempre nós iremos encontrar nas entrevistas, mas a maioria delas vai trazer isso sim, principalmente quando é entrevista escrita, que é o nosso caso agora com esse exemplo. Então, vimos o título, subtítulo, trouxe aí uma imagem da Hortência, né, ex-jogadora de futebol, uma atleta conhecidíssima nacionalmente, muito renomada, muito premiada, enfim. Ela é uma personalidade do esporte, tá? Olha o que é que nós temos. Gente, essa estrutura ela é bem típica das entrevistas escritas. Primeiro o título, aí na sequência um subtítulo. Logo após, nós temos uma pequena, vamos dizer assim, explicação sobre aquela personalidade, tá? Vou colocar aqui um pouquinho maior para que nós possamos ver aqui o comecinho da entrevista, tá? Então, vamos lá. Em entrevista exclusiva para a Vogue, ela comenta como chega aos 60 com disposição, o que espera do futuro, sua rotina de treinamentos, família e mais. Confira. Gente, aqui eu trouxe um recorte da entrevista, mas ela é uma entrevista maior, certo? No final, eu coloco aí a fonte, que aí quem quiser conferir, vai poder conferir a entrevista completa, tá bom? Muitas vezes, antes da pergunta, vem uma descrição da pessoa, um pouco dos feitos dela, e depois começam as perguntas. Essas perguntas, como vocês podem ver, aqui eu coloquei para que a gente pudesse visualizar que ela tem algum tipo de destaque. Ou ela vai vir com uma cor mais forte, ou também pode acontecer de vir o nome da revista com o nome
do entrevistado, tá bom? Pode acontecer dessas duas formas. Então, gente, desculpem. Olha só. Hortência, como é chegar aos 60 anos com o título de melhor jogadora de todos os tempos? Aí vem a resposta. Chego aos 60 anos me sentindo muito bem. Essa parceria é certa. 60 anos com cabeça jovem. Receber esse reconhecimento da FIBA como a melhor de todos os tempos é maravilhoso. E longe das quadras há 20 anos foi surpreendente. Então, o que está mais destacado é a pergunta do entrevistador, o que está menos é a resposta dela. Acho que dá para ver isso bem claramente, não é isso? Gente, a próxima, coloquei mais duas, olhem só. Coloquei mais algumas, inclusive, não mais duas, mas algumas. Gente, olha só. Como foi essa premiação? Como você se sentiu? Mesmo sendo uma premiação virtual, vi que sou reconhecida depois de tanto tempo. Foi incrível saber que eu sou viva dentro do basquete. Outra perguntinha. Você acha que uma vez atleta, sempre atleta, do que mais sente saudades no basquete? Percebam, tá, gente, que aí foi feito, como nós falamos no começo, um, um repasse de fala, né? Por quê? Porque quando vai para a escrita, procura-se colocar exatamente como a pessoa falou. Então, se nós encontrarmos alguma oralidade, algum termo mais informal, não tem problema, porque é a transcrição da fala do entrevistado, tá bom? Então, eu não sei se todos os atletas, depois que param, têm o mesmo sentimento que o meu, mas a minha cabeça continua a de um atleta. Gosto da rotina esportiva. O meu dia só começa depois da minha atividade física. Treino forte todos os dias e com disciplina. Depois que parei, eu nunca mais entrei numa quadra para jogar. Talvez isso seja uma proteção para não sentir saudades. Sinto falta daquela emoção de ver a bandeira do Brasil sendo hasteada e o hino sendo tocado. Essa sensação é maravilhosa e sei que nunca mais sentirei. Talvez eu sinta isso novamente se meu filho, que é cavaleiro olímpico, ganhar uma medalha de ouro. Então, gente, percebam aí, né, a transcrição dessa fala da Hortência. Vamos então para as últimas perguntinhas que eu selecionei para para a nossa aula de hoje. Como está a sua carreira? Hoje sou comentarista de basquete na Rede Globo e faço palestras motivacionais pelo Brasil todo. Em qual momento você está? Meu momento é sempre muito bom. Quero aproveitar as oportunidades que me aparecem, sejam elas quais forem. Vivo intensamente, como sempre eu vivi enquanto eu jogava, procurando sempre estar de bem com a vida. Como você se cuida diariamente? Como quero envelhecer jovem, eu cuido de todos os detalhes, todos os dias, e isso faz toda a diferença. O cuidado com a minha alimentação, pele, cabelo, exercícios, sono, trabalhar naquilo que amo, ser feliz. Então, nós temos aí a indicação da fonte, tá bom, gente, da entrevista, para que, se vocês quiserem ver o restante, ler o restante, não é isso? Vocês poderão acessar, tá bom? Então, gente, esse foi um exemplo de entrevista escrita. Eu espero que tenha ficado bem clara aí para vocês a estrutura desse gênero. Então, não se esqueçam de que nós temos que ter um título para a entrevista. Não é obrigatório o subtítulo, mas muitas vezes nós vamos ter nas entrevistas escritas. Na sequência, você pode trazer uma breve descrição do entrevistado, fatos importantes da vida dele, algo que chame a atenção. E na sequência, começam as perguntas com as respectivas respostas. E aí eu posso encontrar a pergunta com o nome do entrevistador, com o nome do jornal.
e a resposta com o nome do entrevistado na frente, e também posso apresentar essa estrutura que eu trouxe aí para vocês, que no caso, a escrita da pergunta está mais destacada, a resposta está um pouquinho aí mais clara. Quando nós formos produzir algum texto relacionado a esse gênero de entrevista, para nós vai ser melhor usar o nome na frente, não é? O nome do jornal e a pergunta, o nome do entrevistado e a resposta, ou faz uma siglazinha, contanto que indique quem está perguntando e quem está respondendo, tá certo, gente? Então, por hoje é só. Na próxima aula continuaremos. Tchau, tchau. Até lá.